Agora, falar nisso, nesse aperto aí, como é que tá? Segunda-feira hoje, tá com as contas todas em dia? Nem todas. Você viu só quanto que o paulista tá endividado? 41%, né, Marcos? É isso mesmo, é um número bem impressionante, né? Nós vamos falar com a Keila, a nossa repórter, a Keila Lima, que está no centro de São Paulo. Bom dia, Keila. Oi, Olga, bom dia. A Rosana Garcia, que é superintendente de produtos e serviços do SCPC, estava comentando conosco que são quase 19 milhões de inadimplentes em todo o país. Um deles, Olga, está aqui ao nosso lado, que é o seu Enoque. Ele tem inúmeras dúvidas para perguntar, aliás, para a Roseli, porque há 5 anos ele adquiriu uma dívida e não conseguiu pagar. Senhor, como foi que o senhor adquiriu essa dívida? Através do cartão de crédito, né? E foi uma dívida que eu fui renegociando, aí chegou uma época que eu não consegui pagar, fiquei desempregado também, né? O senhor se lembra o valor dessa dívida, senhor? Na época parece que era R$ 400. E daí foi passando de um mês para outro, de um mês para outro, e o senhor acabou não conseguindo pagar? E não pagar. E o senhor tentou negociar? Eu fiz umas negociações, mas não foi possível até. Mesmo assim ficou difícil para pagar? Difícil. E qual é a dúvida que o senhor queria esclarecer com a Roseli? Era essa que ela me explicou sobre o caducamento, que diz que é cada 5 anos caduca, né? O senhor sabia, já tinham falado para o senhor que depois de 5 anos caducava essa dívida? Com certeza. E já faz 5 anos, né? Faz 5 anos. E o senhor já procurou verificar se o seu nome está limpo? Já? E está? Não, ainda não. Ainda não? Não. E o que o senhor quer saber com ela é isso. Se o seu nome realmente vai ficar limpo depois desses 5 anos, se vai caducar essa dívida e o senhor não precisa pagar mais ninguém. É. É assim que funciona, Roseli? Ele simplesmente depois de 5 anos não precisa mais quitar essa dívida? O que a gente recomenda é que sempre pague. Porque embora não apareça nos sistemas de proteção ao crédito, o senhor vai, junto ao estabelecimento que ficou devendo, sempre constar como alguém que não cumpriu os compromissos. Agora, no caso dele, havíamos conversado, embora a dívida tenha feito 5 anos, ele fez uma renegociação. Então, o prazo para caducar começa a constar a partir desta renegociação. Então não são 5 anos corridos, né? Se você não faz nenhuma inovação da dívida, não vai lá, faz um pacto para pagar de novo, outras prestações, são os 5 anos iniciais. Mas ele fez. Ele solicitou um novo parcelamento, um novo valor, então é a partir dessa data que consta. Quer dizer, então, se ele não fizer nenhuma negociação agora, daqui 3 anos, né? Porque faz 2 anos que ele fez uma renegociação. Daí sim, o nome dele no SCPC é automaticamente limpo. Ou seja, ele pode voltar a comprar, né? Sim, exatamente. Nos outros estabelecimentos. Mas agora, neste cartão de crédito, não. Certamente ele terá restrições do cartão por continuar sendo um devedor do cartão. Olga, o que a Roseli estava comentando conosco é que, em geral, por conta desta limpeza, entre aspas, do nome após os 5 anos, muitas pessoas deixam de pagar as dívidas, por isso que nos últimos anos o número de inadimplentes cresceu muito, não é, Roseli? Cresceu bastante. Esse ano nós já estamos com uma alta em torno de 6% com relação ao ano anterior nos níveis de inadimplência. Roseli, bom dia. Bom dia, Olga. Roseli, quando você fala desse aumento já de 6% nesse ano e desses mais de 19 milhões de devedores no Brasil, essas dívidas se deram, basicamente, o grande vilão é o cartão de crédito? Não, Olga, não. O cartão de crédito tem uma boa participação, mas o grande vilão é o descontrole dos gastos. A gente averigou nas nossas pesquisas, os consumidores dizem que abrem crediário, compram no cartão, usam cheque especial e acabam não tendo noção do orçamento que tem disponível para esses gastos. Então isso é falta de planejamento? Falta de planejamento é o segundo maior motivo. O primeiro maior é o desemprego, que felizmente nesses últimos meses tem mostrado uma recuperação. Então nós estamos otimistas com relação a essa quantidade de dinheiro. Houve também um aumento do ganho médio, né, do salário mínimo. E isso tem ajudado a recuperar essa população de menor renda. É porque a pessoa faz dívidas, compra a prazo, a longo prazo muitas vezes, perde o emprego e aí fica na dificuldade. Agora, como é que ela sai da situação? Porque algumas pessoas acabam entrando num banco, pegando crédito pessoal. Sim. E pagando que juros para o banco, Roseli?
Hoje nós temos tido uma substituição do crediário normal, Olga, pelo consignado, que normalmente apresenta taxas menores. Você tem taxas variáveis de 1,8 a 3,5 para o crédito consignado. O que é crédito consignado? O crédito consignado é aquele empréstimo que você faz e o valor da prestação já é descontado direto do salário. Certo. Como ele oferece menor risco, porque não depende da pessoa querer pagar, o valor é retido na fonte. O juro também é menor. Esse tem sido uma alternativa que o pessoal tem usado, mas por outro lado, como o salário já fica retido, isso acaba não deixando o consumidor pagar os outros compromissos. E é por isso que a inadimplência na outra ponta aumentou um pouquinho. E perdeu o emprego, complicou. Aí complica tudo. Exatamente. O que a gente observa quando a gente fala, eu estou com o Marcos aqui também, que é um especialista, Roseli, no assunto, me parece que o problema nasce na falta de planejamento. Mas aí a pessoa diz assim, tá, se eu não comprar prazo, eu não compro nunca. Aquele fogão dos meus sonhos, ou televisor, ou computador, ou a calça jeans, ou o tênis, seja o que for, ela vai parcelar isso, porque senão ela não tem dinheiro para comprar à vista. Que conselho que você dá, Roseli? Olha, o que a gente tem notado, Olga, você está correta, o crédito é o maior propulsor da economia. Quanto mais crédito no país, melhor é o emprego, melhor é o clima, né? As pessoas ficam felizes em comprar sonhos. Só que o que nós observamos, que normalmente o sujeito vem a inadimplir quando ele compra muito ao mesmo tempo. Quando ele compra uma televisão bem planejadinha, aquela prestação cabe no salário dele, ele paga a TV para depois comprar o vídeo, normalmente esse processo corre naturalmente. O brasileiro é um bom pagador por essência, o Marcos deve confirmar isso pra gente, tá? Agora, o problema é quando acumula dívidas, empréstimo, prestação da TV, da roupa, cartão de crédito do supermercado, da gasolina, aí começa a perder realmente o controle da despesa mensal. Roseli Garcia, você como superintendente de marketing de serviços da Associação Comercial de São Paulo, você sabe, tem um raio-x deste comprador? Por que ele está inadimplente? O que ele comprou? Nós fazemos a pesquisa periodicamente. As últimas séries, 4 anos, têm mostrado que as compras normalmente são eletrodomésticos e confecções. E razão da inadimplência, desemprego em primeiro lugar, descontrole dos gastos em segundo. E tem um fator, algo interessante, que é emprestar o nome. Tem aparecido como terceira razão da inadimplência. Se a pessoa tem o nome sujo e chega aqui para a Keila, por exemplo, e fala, Keila, dá para você comprar a televisão no seu nome para mim? A Keila acaba comprando e não consegue pagar a dívida do terceiro. Acaba também com o seu nome comprometido. Alguém já te pediu o nome, Keila? Não, Olga, ainda não. E eu espero que a Patrícia também não peça, viu, Olga? Porque a Patrícia comprou uma televisão a prazo numa loja de departamentos e não conseguiu pagar essa dívida, né, Patrícia? Isso. Como é que foi? Quando foi que você adquiriu essa dívida? Já tem uns 3, 4 anos. Em quantas vezes você comprou a televisão? 10. 10 vezes. Eram 10 parcelas de quanto? 69. E o que aconteceu que você não conseguiu mais pagar? Fiquei desempregada. Você chegou a pagar quantas? Acho que 2. E depois não pagou mais? Não. Tentou negociar com a loja? Já, mas como eu tô desempregada, não teve como. Então você nem retomou essas negociações? Isso. É um caso bem típico, né, Olga, do que a Roseli estava comentando conosco. No caso dela, que está desempregada, como é que ela faz para limpar o nome dela? A única chance dela limpar o nome é pagando a dívida, renegociando. Mas ela está na mesma situação que uma série de outras pessoas. Certamente, se ela tivesse um emprego, seria a sua primeira alternativa, buscar a renegociação. Pagar a conta, né? Por isso que a gente quer o país crescendo, né? Trabalho, emprego, economia, porque vai favorecer, inclusive, essa recuperação. Agora, Roseli, no caso dela, que ficou sem pagar, tentou negociar, mas por não ter dinheiro, ela não pôde fazer essa renegociação, a partir do momento que ela procurou a loja de departamentos, já é considerada uma renegociação ou não? Não, a renegociação existe a partir da assinatura de um novo contrato de financiamento. Esquece a dívida antiga
e negocia como se for uma nova compra. Roseli? Então, no caso... Oi, Rosa. Oi, desculpa, Keila. No caso esse caso específico, mas é que tem muitos exemplos assim. A pessoa diz assim, olha, eu perdi o emprego, paguei 2, perdi o emprego, quero devolver a televisão. Eles não aceitam de volta, né? Não aceitam porque essa mercadoria fica inútil para uma nova venda, Olga. Sei. Dificilmente algum consumidor vai comprar uma televisão usada, sem garantia, e pagar o valor remanescente da dívida. Só um minutinho que eu quero ouvir o Marcos aqui. Só O se que ela é? vender para algum conhecido, né? Então, digamos, ela dá a Vendeu pra televisão alguém. e aí já bate uma parte da dívida. E no caso dela, qual que seria uma saída? Nem sei se todas as lojas aceitam. Mas é tirar os juros, né? Você pagar aquele principal, aquele Só o valor valor principal. inicial. Uhum. Então, com a TV usada que ela vendeu, já bate uma parte. E aí tentaria pagar a diferença depois, né? Agora, é uma bola de neve, né, Roseli e Marcos? Por quê? A pessoa está desempregada, está com o nome sujo. Ela vai arrumar emprego, a ficha está suja. Vai dizer, pô, mas isso aqui é um mau pagador. Vira uma coisa que a pessoa não... É uma teia, ela não sai mais. O inadimplente não Olha, consegue Olga, emprego. nós no Serviço de Proteção ao Crédito não permitimos que a Agência de Emprego, Departamento de Recursos Humanos consulte o sistema. Ah, tá. Porque o objetivo do sistema não é esse, é de proteção ao crédito. Então até existem agências que tentam furar, se registram com outros nomes, mas a gente descobre e corta o pessoal do sistema. Pois é, porque mas o pelo emprego- CPF, Roseli, sabe Oi? se a pessoa... Pelo CPF, a empresa sabe se você está no SPC ou no Serasa. Sim, mas ela tem que ter um código, uma senha e uma autorização de acesso ao sistema. Ninguém entra assim indiscriminadamente, a gente pesquisa qual é o ramo de atividade, qual é a atividade que ela exerce no mercado para liberar o acesso, tá, Olga? Ô, Keila, Oi, a sua entrevistada, como que ela chama mesmo? Ela já se foi. Eu tenho já um outro foi? aqui com um problema também. Tem mais um? Tenho mais um. Tem o Cleiton, que Problema comprou que roupas falta. demais, né, É, Cleiton? problema tem aí de monte, né? Problemas é o que mais tem. Nós estamos no viaduto do Chá, Olga, é um ponto onde as pessoas passam Aham. nesse horário com bastante frequência para trabalhar e sempre tem alguém que eventualmente fica desempregado e acaba tendo uma dívida que não consegue pagar. E o Cleiton estava comentando conosco que ele adquiriu essa dívida comprando roupas. Faz tempo, Cleiton? Faz algum tempo já que... Quantos anos, você se lembra? Aproximadamente 1 ano. E o que você comprou? Comprei roupas mesmo. Cartão de crédito ou cheque? Não, foi no cartão da loja, no próprio cartão da loja. Cartão da loja. Isso, mas a loja parcelou para mim em 3 vezes. Eu consegui pagar 2, a última eu não consegui pagar. Quanto era, você se lembra, Cleiton? O valor acho que de R$58, era pouco. Mas a última eu não consegui pagar e eles ligaram me oferecendo um plano parcelando em mais 3 vezes. Dividindo R$50 em 3 vezes. Isso, em 3 vezes. E para mim, no caso, não ficou atrativo fazer o parcelamento em 3 vezes novamente num valor que eu acho que até poderia pagar. Mas na 50 passaria para quanto essa dívida? acho que um valor aproximadamente de uns 20% a mais. Ah, tá. Porém, eu consegui pagar essa. Agora, o outro problema é que eu fiz uma compra num outro cartão. De lojas também? Isso, e o parcelamento que eles fizeram para mim ficou, acho que praticamente o triplo do que eu iria pagar se fosse o valor à vista. E eu gostaria de saber se tem como eu negociar um desconto. Eles ligando na minha residência, tem como eu negociar um bom desconto, num valor onde fica acessível para eu poder pagar. Quer dizer, Roseli, sempre existem esses problemas porque essas lojas que oferecem os cartões, normalmente quando parcelam, já parcelam com uma porcentagem a mais, né? Sim. Essa porcentagem vem por conta do risco da operação. Nós temos 3 pessoas e as 3 negociaram e não conseguiram pagar, o que Eles já mostra contam com a inadimplência. é uma operação de alto risco. Agora, pagando à vista, como o próprio Marcos nos sugeriu, normalmente se consegue um bom desconto. A gente orienta as empresas, fazemos uma série de debates sobre o assunto e a empresa tem privilegiado descontos maiores se você vai para adiantar o pagamento e quitar a dívida. E a pergunta dele é justamente essa. Como ele faz para conseguir um desconto, sendo que havia o parcelamento? Quer dizer, se a loja já determinou o parcelamento, é possível que ele consiga um desconto dentro daquilo que ele já estava devendo, Roseli? É possível sim. Se você oferecer uma negociação para quitação da sua dívida, certamente você terá um desconto. O Cleiton está devendo quanto no total, Cleiton?
Agora, dessa última é aproximadamente 390, aproximadamente R$ 400. Da última compra. Da última compra, nesse último cartão que eu fiz. E você falou em cartão de loja, né? Não, no cartão da loja eu consegui quitar. Num outro cartão, não é o cartão da loja, é um cartão próprio para fazer compras assim do dia a dia. Tá. E está em aproximadamente R$ 400. E eles ligaram na minha residência pedindo para eu fazer o parcelamento. Mas no caso, a minha real dúvida é, eu posso falar pro operador que está ligando na minha residência, tentar fazer uma negociação num valor menor aos R$ 400. O Marcos está querendo falar aqui com você, Cleiton. Não, porque nem sempre assim, quando é um operador, ele já liga com uma situação estabelecida. Certo. Muitas vezes você tem que dialogar com esse operador e pedir, né, convencer também o operador muitas vezes a falar com o supervisor, com o gerente, que essa pessoa pode, sentindo essa real vontade sua de quitar a dívida, te dar esse desconto que você está querendo. Mas né? aí o Cleiton tem que batalhar para falar com o gerente. Tem que subir um degrauzinho aí para falar com o supervisor, com o gerente, que muitas vezes é difícil, porque o operador, né, é meio redundante, não deixa e vai conversando, mas tem que buscar falar com o supervisor. Então aí você, na próxima vez que eles ligarem, ou de repente você procura antes que te liguem, Cleiton, procura a Ele loja, mesmo pode ligar, liga, mostra boa vontade. toma iniciativa você, isso vai demonstrar boa vontade da sua parte, né? Você não quer... Iniciativa, né? não quer deixar de pagar, você quer pagar isso. E procura a loja e o seu gerente, a pessoa que está lá na loja. Porque a loja, ela vai se interessar, porque ele pagando a dívida, ele vai ver que existe esse canal de negociação, ele vai querer fazer mais compras, né? É isso que o comércio quer, né? Olga, a Roseli está dizendo que o ideal é que ele procure a loja e tente fazer essa negociação pessoalmente, né? Seria Existe a interessante. chance, Porque né? o operador, como o Marcos falou, ele tem um script e não tem alçada para decidir, né? Ele recebe lá uma lista e as regras. Aliás, o Roseli, desculpa interrompê-la, e os operadores, é bom que a gente registre, eles têm uma meta a cumprir diariamente. A culpa não é só dele. O cliente é um número. Mais um, Uma mais média um. de ligações, de resultados. Exatamente. Você tem razão. Então buscar e diretamente, né, Roseli? Exatamente. Primeiro, o que você falou, super importante, mostrar interesse em resolver. E segundo, que na loja você tem maior probabilidade de falar com quem decide. Agora, Cleiton, aproveitando a sua presença aí, eu preciso fazer uma pergunta para o Marcos e também para a Roseli a respeito desses cartões que a própria loja fornece, o cartão de cliente. O cliente paga uma taxa anual por isso, não paga? Nem sempre. Olha, tem uma pergunta para vocês dois, Roseli e Marcos, aqui da Fabiana Molina. Ela diz assim, o SPC fala que a empresa não pode consultar o seu nome, mas eu já perdi o emprego por causa disso. A empresa não pode. Se você nos identificar quem foi, depois você pode entrar em contato conosco, nós vamos investigar, porque nós não liberamos as informações para empresas de recursos humanos, ou para o próprio departamento de RH. Ela está dizendo, inclusive, que essa matéria, esse tema que a gente está abordando hoje é muito valioso para ela. Keila, depois você pega lá o endereço direitinho da Roseli, por favor? Com certeza, Olga. E o e-mail dela, que daí a gente passa direto pro seu e-mail, tá, Roseli? Pois não, ótimo. Para que você possa responder a nossa telespectadora, a Fábia. E dados do levantamento de pesquisa mostram que 60% da população, 60%, mais da metade, ganham até R$ 1.200. Então nós não estamos falando de uma ou duas pessoas. Isso. A grande parte da população tem que se virar, digamos, com um salário apertado. Né? Roseli, é mais ou menos assim, pegar a calculadora, se não tiver, vai na ponta do dedinho e vamos fazer conta, né? Isso mesmo. A gente até distribui uma planilhinha, Olga, na internet. Ah, vocês têm planilha? Temos. O site é www.apoioaconsumidor.com.br. Tá, e tem quem lá não... planilha do orçamento doméstico. E a gente põe aquelas continhas que o pessoal esquece. Do pão, o leite, a misturinha, a farmácia. Porque... normalmente pensa assim, eu ganho 1.000, pago 400 da prestação, pago a pensão da filha e ajudo a mãe. Mas aí vem a feira, vem o pão, o leite, a farmácia, remédio, eventualmente alguma emergência com a criança e isso estoura o orçamento, né? Para quem não tem internet, como é que acessa essa planilha? Nós distribuímos essa planilha nos postos de atendimento do SCPC, gratuitamente. Muito bem.
Eu tenho uma pergunta para fazer, eu não sei se quem vai responder, se é o Marcos ou a Roseli, mas eu quero voltar ainda com o Cleiton para liberá-lo, né, Keila? Cleiton, do jeito que foi explicado aqui para você, ficou legal? Te ajuda? Esclareceu bastante em relação ao parcelamento, a forma que eu posso abordar, na verdade, ao invés de eu deixar o teleoperador me abordar, eu que vou abordar ele. Você toma a iniciativa e diz eu quero pagar, né? Certo. E vai lá e negocia. Eu só não gostei muito das 4 de 100, que eu poderia pagar menos, mas tá bom, é a melhor forma. Mas olha, Cleiton, o negócio é pagar logo de uma vez. Isso, você se livra rápido disso, menino. Chega o final do ano, você tá bacana, não tem dívida. Natal, aí, novembro, por aí. Se você fizer isso, agosto, já em agosto, setembro, outubro, novembro, novembro você liquidou. Olha o presente da filha. Olha o presente da mãe, presente da filha, né? Você garante. No final do ano, aí eu entro em dívida de novo, mais menores agora. Pagável, né? Pagável. E dívidas... Oi. O que você acha de dar a tabelinha para o Cleiton? Ótimo, Keila. Entrega para ele. Essa daqui é a tabela de controle de renda familiar. Entrega, faz essas continhas aí, pega essa tabelinha, Cleiton. A sua mãe vai lhe dar mais umas lições, tá bom? Já leva para sua... Bom, sua mãe não precisa, na verdade quem precisa é você mesmo, né, Cleiton? E você já aguarda então para o final do ano, porque nem pagou uma dívida, Olga, já está pensando na próxima. Oh, meu Deus. Esse é o grande problema, né, Roseli? Verdade. A Olga está falando uma coisa muito importante, que é a mãe, né? Você sabe que nas nossas reuniões os clientes comentam isso, que quando a mãe toma conta do orçamento familiar, normalmente lá na cozinha, ela tem um cestinho com as contas e vai controlando e pagando à medida que vai sobrando um dinheirinho. Então, realmente, parabéns aí às mães do país que têm sido milagrosas nessa elaboração do orçamento doméstico. Verdade. Agora vamos fazer uma pergunta tanto para o Marcos quanto para a Roseli. A Denise é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um beijo para vocês aí. Ela diz, fez um acordo com um banco e paguei. Hoje o banco está me cobrando a outra parte da dívida e o meu nome está no Serasa. É certo isso? O que é que eu faço? Quem é que pode dar um conselho para ela? Não é correto. Se ela renegociou a dívida, assinou um novo contrato, o que consta como dívida é o novo contrato. Então convém ela verificar junto ao banco e solicitar a correção. Certo. Quer complementar aí, Marcos? Não, porque às vezes há um desencontro, né? Foi feito um acordo e parte do banco sabe isso e parte do banco não sabe. Então muitas vezes você tem que ter lá o número do seu acordo, do contrato, tá? E mostrar, olha, foi feito tal data e até informar essa outra parte que não está sabendo desse acordo. Ok. Já volto com vocês, são 10 horas e 4 minutos. Eu tenho um recadinho aqui com o Paulinho. Bom dia, Paulinho. Olá, meu amor. Bom dia. Vamos voltar com o link. Nós temos mais um participante aí, né, Keila? Mais um endividado ou endividada? Mais um endividado, seu Almir. Olga, problemas com o banco também, segundo a Roseli, são constantes, porque por conta de uma dívida, muitas vezes a pessoa faz um empréstimo e não consegue pagá-lo. Foi o que aconteceu com o seu Almir e ele, olha, está numa luta para tentar renegociar e não está conseguindo. Por que o senhor não consegue renegociar essa dívida, seu Almir? O problema é o seguinte, porque veja, eles querem um valor paralelo ao que eu ganho. Qual é o valor? O valor eles estão querendo 15 e poucos reais por mês, eu não tenho condições de pagar. E de quanto era a dívida? A dívida, veja bem, era uns 5 mil reais, hoje está em torno de 13 mil reais. 5 mil reais, quantos anos atrás? Há 3 anos atrás. Aí o senhor pegou 5 mil reais emprestado, em quantas vezes, seu amigo? Olha, veja bem, foi em 24 vezes. Quanto o senhor conseguiu pagar? Eu consegui pagar... Eu fiz um acordo com eles, eu consegui pagar 3 parcelas de 365 reais. Agora eles querem que o senhor pague 500 reais por mês, mas quantos meses? Em 36 meses. Mas não tenho condições nenhuma. O que é que eu vou comer? Eu tenho que pagar conta de luz, conta de água, telefone, condução. É só eu que trabalho em casa, você entendeu? Qual foi a última vez que o senhor tentou negociar? Tem na faixa de um ano mais ou menos, 1 ano atrás, mais ou menos. E não é só essa dívida não, eu tenho cartões desse mesmo banco. O senhor tá enrolado, hein? Hein, Roseli? Porque veja bem... Socorro, Roseli, dá uma luz aí, por favor. Porque, olha, de 5 mil já passou para 13. Eram 24 parcelas, ele pagou 3, na verdade teria 21 parcelas, de 300 e pouco já passou para 36 parcelas de 500
paralelo a isso, as outras dívidas também vão se enrolando. Isso é enrolado mesmo, né, Roseli? Verdade. É bastante difícil numa situação como essa ele conseguir quitar se o lado de quem está esperando receber não for mais flexível. Não adianta querer obter dele a mesma prestação do salário, porque ele, como ele disse, precisa comer, vai pagar aluguel, vai pagar energia. Então, aí Bancos não são muito flexíveis. Existem bancos que são, existem setores do banco que são. Então vai aí uma recomendação para os gestores de crédito que estão assistindo ao programa. Ó, tem gente querendo pagar, mas precisa de uma prestação mais adequada. Mas o que ele tem que fazer nesse caso? Efetivamente, ele procura o banco, não consegue negociar, ele faz como? Através de um advogado? Tem alguma outra instituição que possa ajudá-lo? Como ele tem que fazer, Roseli? A única coisa que ele pode fazer é questionar juros, questionar essa conta de 5 para 3. A dívida principal e mais a correção permitida por lei não tem jeito, é um direito do banco receber. Então, talvez procurar o apoio de um consultor para ver essa conta. Marcos pode nos ajudar um pouco nisso, né, Marcos? É verdade. Muitas vezes é difícil a pessoa entender o cálculo. Quando vai contrair um empréstimo, é importante fazer uma simulação. Às vezes a pessoa fala, é tantos juros por mês, é tal valor por mês. Aí é importante falar em termos de valores em reais. Olha, quanto que isso vai ser por mês? Porque a pessoa aí sabe quanto ganha, e aí fala, bom, descontando o que eu tenho que pagar, tem que sobrar, como ele bem disse, né, para alimentação, para aluguel e tudo mais. Então, às vezes, falar em juros é difícil. É importante você saber isso em termos de reais, para ter uma ideia mais correta. Ok. Minha querida Roseli, eu tenho mais uma questão aqui, que vem agora do Recife. O Alessandro Silva disse que as empresas fazem consulta ao SPC Serasa. É uma prática muito comum. Ele disse, nós já chegamos nas empresas e eles perguntam o nosso CPF, logo vem com todos os dados da vida da gente. E como nós vamos poder pagar as nossas dívidas sem emprego? Então, me parece que é uma prática mais comum do que a gente imagina, viu? Então, nós precisamos mesmo conhecer quais são os casos, porque nós defendemos muito que o emprego seja importante para a recuperação do país, Olga. Às vezes é o que eu te disse, as empresas burlam, se associam com outro nome, arrumam lá um registro de que é uma empresa de comércio, que vende roupa para tentar ter acesso. A gente descobre, corta o acesso e ainda notifica a empresa judicialmente. Tá. Agora, como o caso do nosso entrevistado aí, Keila, eu não sei se ele já se ausentou. Não, está aqui. Nós temos inúmeras, mas inúmeras pessoas que estão na mesma situação, como ele já disse. Como é que eu faço? Isso vai só aumentar. Empresta dinheiro de alguém? Isso é perigoso, né? Se a gente for lembrar aquela palavra do agiota, né? Isso aí muitas vezes no desespero as pessoas caem nisso, por falta até de opção, só que às vezes resolve momentaneamente o problema, mas depois vai pagar um valor muito maior, né? O total da sua dívida é de quanto? Pois é, o que ele estava dizendo é que o total da dívida é 5 mil, mas agora passou para 13 em 3 anos. Dívidas, né? No caso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá. No caso, se ele tivesse algo para vender, Isso que eu ia comentar. o senhor tem um carro para vender, alguma coisa assim que possa fazer dinheiro rápido? Eu sou simplesmente um cara humilde, trabalhador, certo? Veja bem, eu tenho uma pequena casa, é um imóvel, mas se eu vender a minha casa, onde vou morar? Sim, daí vai ter que pagar aluguel? Substituir, vou para um aluguel, vou para o terreno da prefeitura, não tem condições. Você entendeu? Eu tenho que tentar negociar de qualquer jeito. Eles mandaram, eu já falei com a diretoria do banco, já falei com o subgerente, já falei com o gerente, já falei com um monte de gente. Tô careca de correr atrás disso aí. Então vai chegar uma hora que eu vou deixar quieto, eu vou deixar eles arquivarem. Eles vão arquivar e pronto, aí eles vão ter que limpar meu nome de qualquer jeito, você entendeu? Mas será que o senhor... Isso que eu ganho milhões, não ganho milhões, mas eu ganho 600 e poucos reais por mês é o meu salário. Eles estão querendo um empréstimo Eles estão querendo um empréstimo de quase paralelo que eu ganho, não tem condições nenhuma. É o valor de comprar um carro zero. Não tem condições. Você vai comprar um carro zero na loja, sai mais barato do que o valor que eles estão me pedindo, não tem condições nenhuma. Agora ele não corre o risco de perder essa casa? Não. Isso Não, isso casa já é mais não, difícil, né? Não. O caminho dele realmente é tentar, como disse o Roseli, você ir lá e tentar pagar isso em prestações fixas, pequenas, mesmo que for numa quantidade maior, que seja aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas que tenha um fim e que ele todo mês saiba, como disse, né, no outro ouvinte nosso lá,
R$100 por mês, R$200 por mês, como ele, né, não tem um valor muito alto, e que isso tem um fim, mas assim, a empresa vai ter que tirar os juros. Uma prestação mais ou menos de uns R$150 por mês, vai ter que tirar os juros. Continuar pagando. Então, o senhor, por favor, sei lá, tenta fazer isso. Sem condição nenhuma. Discute, chegar lá e dizer, o que eu posso pagar é isso. É isso. Eles querem receber é isso, senão não tem. E para a empresa é interessante. Para a empresa é interessante porque vai ter o valor de volta. Ok. Keila, não sei se você pode passar mais alguns detalhes aí, alguns endereços, até com a própria Roseli, se ela pode orientá-lo agora fora do ar, tá? Tá certo. Eu gostaria que a Roseli desse mais alguns endereços que ela tem para o nosso público. Nós temos o endereço de atendimento ao público, que é na Rua Boa Vista, número 62. Recebemos lá para dar esclarecimentos em geral. E em alguns casos até renegociamos a dívida se a empresa nos autorizar a fazer isso por ela. E também na internet, vamos repetir, www.apoioaoconsumidor.com.br. Lá tem um monte de informações, cartilhas, é um guia bastante interessante. E se você puder dar uma mãozinha aí pro nosso entrevistado, né? Quem sabe você pode orientá-lo mais agora fora do ar, tá? Obrigada, Roseli. Obrigada, Olga. Keila, obrigada. Bom trabalho para vocês aí, equipe. Obrigada, Olga. Bom trabalho aí também. Obrigada.